procurar a identificação do seu eu com o eu holístico de todo. Este processo é um esforço puramente pessoal, em que cada um pode ter maior ou menor responsabilidade. Bem, essa identificação da pessoa com o eu holístico pacifica a relação com a natureza, evitando a sua dominação e destruição. O ecletismo dos precursores que a ecologia profunda se reclama, como tratou de Spinoza, Gandhi, Heráclito, Marx, culturas indígenas e norte-americanas. Budismo, taoísmo, também evidencia a dificuldade de traçar-lhe um perfil e submetê-la à crítica. Há ainda de mencionar a ecoteologia cristã. O que foi a ecologia cristã? Ela foi baseada em várias reflexões cristãs sobre a relação homem-natureza. Se bem que essas extensões das diversas religiões de inspiração cristã, há que ter em conta que no mundo ocidental a moral dominante é de raiz judaico-cristã. Seguidores de outras religiões, como o budismo, o islamismo e o taoísmo, também desenvolveram extensões dos seus credos religiosos à crise ambiental. Ainda temos a educação para a aldeia global. A educação para a aldeia global era utilizada por Marshall McLuhan pela primeira vez para designar a crescente proximidade e o acolhimento do mundo por causa das facilidades de transportes e meios de comunicação. O termo aldeia global tomou proporções mais amplas e hoje universaliza o que o holismo defende, um conceito de sustentabilidade, colocando a humanidade em equilíbrio com a natureza, pois os direitos da pessoa e do planeta precisam ser respeitados. Por isso, a alfabetização ecológica se faz necessária para sensibilizar a humanidade de seu papel e responsabilidade. A escola é um dos espaços em que se pode educar para o meio ambiente, inspirando a consciência ecológica e proporcionando a formação de indivíduos que atuem favoravelmente na comunidade local e planetária, como Muller já defendia. Essa conscientização que se a gente não preservar o ambiente, a gente mesmo corre o risco, a gente já está sofrendo as consequências da não preservação do ambiente. Dentro de uma tradição de educação mundialista, propõe um currículo partindo de uma reflexão sobre o significado de nossa existência. O cerne de sua teoria é a esperança calcada em uma força cósmica ou Deus. Sua ideia de currículo inclui o estudo e a consciência do nosso lar, a consciência do nosso lar planetário, como da humanidade, como nossa família, e a preocupação em conhecermos bem a nós mesmos e aos outros e aos contextos, do nosso lugar, do tempo e da importância de planejarmos globalmente, a longo prazo, e do milagre da vida de cada um. Pois a vida é humana, é a forma mais elevada de consciência humana sobre a consciência de todos os seres, porque nós, o homem, somos seres racionais. Então, nós temos a responsabilidade de preservar o planeta. Para tanto, o conhecimento, a paz, a felicidade, a bondade, a consciência plena e as vidas responsáveis devem ser objetivos da educação. Ainda temos as exigências da pedagogia em um mundo de mudança. Aos que se ocupam da educação escolar, das escolas, da aprendizagem dos estudantes,
é requerido que façam opções pedagógicas, ou seja, assumam posicionamento sobre objetivos e modos de promover o desenvolvimento e a aprendizagem. E institucionais concretos. Os educadores, tanto os que se dedicam à pesquisa, quanto aos envolvidos diretamente à atividade docente, enfrentam a realidade educativa imersa em perplexidades, crises, incertezas, pressões sociais e econômicas, relativismo moral, soluções de crenças e utopias. Pede-se muito da educação, em todas as classes, grupos, segmentos sociais, mas há cada vez mais dissonâncias, divergências numa variedade imensa de diagnósticos, posicionamentos e soluções. Talvez a ressonância mais problemática disso se dê à sala de aula, onde decisões precisam ser tomadas e ações imediatas e pontuais precisam ser efetivadas, visando promover mudanças qualitativas no desenvolvimento e na maneira de pensar e atuar do campo da educação. Enquanto atividade social, prática da humanização das pessoas, implica responsabilidade social e ética de dizer não apenas o porquê eu fazer, mas o que e como fazer. Isso envolve necessariamente uma tomada de posição na qual a pessoa se encontra. Nenhum investigador, nenhum educador prático poderão, pois, evadir-se da pedagogia. Pois o que fazemos quando intentamos educar pessoas é efetivar práticas pedagógicas que irão construir sujeitos e identidades. Por sua vez, sujeitos e identidades se constituem enquanto portadores das dimensões cognitivas, afetivas, social e ética. Não podemos esquecer da estética também. Situados em contextos socioculturais, históricos e institucionais, buscar saber como esses contextos atuam em processos de ensino e aprendizagem, de modo a formar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos indivíduos. Com base em necessidades sociais, é uma forte razão para que a pedagogia cada vez mais se adapte, inove e crie novas construções teóricas, lastreadas pelo pensamento pós-moderno. A educação trilhando caminhos em busca de um novo caminhar. O conhecimento e a sua consolidação pelo paradigma da racionalidade científica e técnica, por exercerem forte influência sobre a nossa educação, serão abordados nessa pesquisa, delineando os perigos de não aceitar o novo, o diferente, a constante impermanência, a constante avalanche de conhecimento, de mudanças e de transformação. Desse modo, buscando salientar que os processos educativos não devem estar limitados ao acúmulo de informações didáticos pedagógicas. A proposta desse capítulo é abordar a perspectiva da construção de uma educação que possa integrar o ser e o saber, concebendo processos educativos que privilegiem a dinâmica transdisciplinar de um conhecimento do ser ancorado na não linearidade, considerando-se as dimensões humanas. O que se pretende refletir é sobre a educação que temos e a educação que queremos ter, ressaltando sempre que é muito importante a valorização do ser e não a valorização do ter. Porque a nossa educação, além de ser aquela educação ditadora, tradicionalista, ela ainda estimula o capitalismo, a valorização do ter e não a valorização do ser. A abordagem transdisciplinar caminhará no reconhecimento de convergências,
afirmando valores humanos, constituindo a espiritualidade solidária, uma vez que somos parte de um todo e necessitamos nos reconhecer, ao mesmo tempo integrar-nos a ele. Educar na era da incerteza, do ensino à aprendizagem. A sociedade humana vive atualmente aquilo que muitos teóricos chamam de momentos de crise, transições e contradições constantes. Essa seria uma transição paradigmática. Uma crise planetária, como detectam Capra e Leonardo Boff, Bohan, Santos Neto, entre outros. Essa é uma questão de crise civilizacional, motivada pela evolução tecnológica e científica, de um lado e de outro, pelo uso exacerbado e muitas vezes indiscriminado da comunicação e da informática privadas de ética e sensibilidade, o que acaba colocando a sociedade em crise. A crise que hoje atravessamos é uma crise de visão, de mundo, de civilização. É, portanto, uma crise de sentido, uma crise de caráter espiritual. Entendemos visão de mundo como a trama de representações, conceitos e valores, por cuja mediação os homens tecem sua inserção na vida. Mas, pensando em educação, na atual sociedade multifacetada, complexa e desigual, as informações recebidas através da mídia são, na maioria das vezes, mais interessantes, rápidas e coloridas do que as apresentadas na escola. Deve-se, pois, refletir sobre o novo papel da escola e da educação diante dessa nova forma globalizada, esse novo tipo de informação real, porque hoje o aluno, ele capta muitas informações assistemáticas, eles conseguem às vezes ter outra visão de mundo diferente da nossa, diferente daquele padrão do qual a gente foi educado, de forma sistemática, através de informações que ele tem em tempo real, e através de filmes, sem contar que muitas das vezes nós professores não conseguimos acompanhar o avanço tecnológico com a mesma velocidade que nossos alunos. Para não se tornar uma mera reprodutora de informações monolíticas do passado, mas que vise construir uma prática educacional capaz de capacitar os estudantes com habilidades, valores e uma verdadeira atitude, que os permitam compreender uma aprendizagem contínua, permanente e útil, nas palavras de Pouso e Crespo. É esse o objetivo do holismo na educação. Não se trata de que a educação proporcione aos alunos conhecimentos como se fossem verdades acabadas, senão que os ajude a construir seu próprio ponto de vista, sua verdade particular, a partir de tantas verdades parciais. Para a escola ser a construtora de atitudes, valores e comportamentos sociais. Ela deve assumir novos objetivos, entre eles o de ensinar formas eficientes, que levem os estudantes a aprender a continuar em diferentes situações da vida. Torná-los bons leitores do contexto social, político e cultural, que os abraça, deve ser uma de suas principais metas. Porque espera-se de um aluno hoje que ele seja crítico, participativo e analítico. Diante dessa nova exigência, o educador deve aprender a agregar ao já tão trabalhado conteúdo verbal, procedimentos e atitudes que sirvam de ferramentas úteis no processo de aprendizado que ocorre nas mais variadas situações. Se a escola deve habituar o aluno a construir um conhecimento que o ajude a entender a sua existência, é natural que ela traga essa realidade para dentro de sua estrutura, contextualizando o conhecimento com as situações motivadoras do cotidiano. Apesar da concordância entre os educadores da necessidade de um ensino mais crítico, mais questionador,
com um maior compromisso social e ecológico, isso é ainda muito distante da nossa realidade. A mais frequente justificativa dos professores é o fato de terem que cumprir um extenso programa de conteúdos para atender às exigências das escolas, que visam, em sua expressiva maioria, o resultado em números de aprovação nos concursos de ingresso no ensino superior. Porém, se fosse apenas se deparar com um extenso programa, o que impede uma educação mais formadora e permanente, se a solução mais sensata seria se ater aos conceitos essenciais, imprescindíveis em cada disciplina? Logo percebe-se que não é apenas o fato do extenso conteúdo que contribui para a aprendizagem, mas as próprias características da sociedade que se infiltram e perpassam os valores e atitudes dessa instituição. Sentimentos e comportamentos de competição e de individualismo, por exemplo, tão marcantes na sociedade, encontram-se de forma latente no contexto escolar, na forma competitiva e seletiva, com que se recompensa mais o indivíduo do que o trabalho e o esforço coletivo. Ou seja, os valores e atitudes das escolas estão mais voltados à seleção e à competição do que a uma formação cidadã. São, sem dúvida, desses pequenos detalhes que se constrói a educação. Não tanto unicamente pelo que se diz, mas da lógica e coerência do que foi dito e de quem diz. Mas, no ensino holístico, é nele que identificamos o projeto com uma abordagem holística para a educação. Mas, primeiramente, é necessário definir o conceito para holismo, pois, comumente, essa palavra ou é mal interpretada, ficando como simples sinônimo de união de duas ou mais disciplinas, senão duas habilidades, escrita e linguagem. Por exemplo, frequentemente é rotulada de esotérica e mística, e se útil é apenas para os poucos iniciados. Qualquer uma dessas definições leva a gente a perder assim, o seu caráter maior, a de uma filosofia que salienta a busca de significado e de finalidade dos mundos físico e cultural que circundam os estudantes. Falando ainda do pesquisador Huston, em 2000, ele escreveu no ano 2000, ele deixou claro e evidente que, entre outras coisas, que os proponentes holísticos denunciam uma abordagem multifacetada em relação ao saber, que incorpora uma variedade de tipos de consciência. Por exemplo, a intuitiva, a sinestésica e a espiritual. A posição